Tanto Caleb para conquistar Hebron, quanto Davi quando foi a Hebron para ser ungido rei. Se a gente for analisar as duas histórias, depois da promessa, para chegar nesse período, demandou-se um tempo, não foi de imediato, e isso gerou uma espera, um momento de proximidade com Deus, de lutas, de dificuldade, de forma que ambos, esses dois personagens, gastaram um tempo para chegar em Hebron, nesse local que Deus gostaria que eles estivessem, que foi prometido para eles, amém? E o que eu acho interessante é como Davi começa o Salmo 18. Salmo 18 no verso 1, se os irmãos voltarem a folha aí um pouquinho, diz assim, olha, Davi fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo é a força da minha salvação, é o meu baluarte. Semelhante a Caleb, quando ele pediu Hebron e falou para Josué: olha, eu sei que lá é uma terra de gigante, uma cidade que tem fortaleza, de muros altos, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou conquistar. E Davi reconhece que tudo que ele conquistou não foi por ele. Nesse período que ele teve para chegar e ser ungido em Hebron, que foi um período de lutas, de dificuldades, em tudo isso ele viu a mão do Senhor. E ele reconhece, e ele fala que ama o Senhor, e o Senhor é a força dele. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidade, é o meu libertador, é o meu rochedo, é o meu refúgio, é o meu escudo, é a força da minha salvação. Todas as vezes que ele passou por momentos de dificuldade, ele esperava em Deus. Ele buscou o Senhor e ele pôde encontrar, porque ele sabia, como Caleb, se Deus estiver comigo, eu vou conquistar. Amém? E no verso 29, 18, 29, diz assim, olha: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o nosso Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas alturas. Ele me adestrou as mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Amém? Vamos ficar em pé nesta noite. Convido os irmãos a começar um momento de oração, buscando a presença de Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite de forma especial. Que o Senhor venha trazendo sua presença nessa noite de forma suave, como uma brisa suave, trazendo renovo para as nossas almas, alegria para os nossos corações, trazendo paz para a nossa mente e nos fortalecendo, nos fazendo relembrar que Ele é o nosso Deus. É Ele que é a nossa força, e é através dele que nós podemos conquistar e confiar. E o que Ele prometeu vai se cumprir. O que Ele prometeu vai se cumprir. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel. Não importa quanto tempo passou, acalma o seu coração, confia no Senhor, descansa nele, porque Ele tem trabalhado, Ele tem te fortalecido, Ele tem feito os seus pés mais ágeis, as suas mãos mais fortes, e a sua confiança deve estar no Senhor. Uns confiam em carros, outros podem confiar em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa força, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso escudo. Amém? Feche seus olhos agora e comece a declarar o nome do Senhor, dizer que Ele é santo, que Ele é bendito, Ele é entronizado, Ele é digno de ser adorado. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, nós nessa noite declaramos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos torna livres, Senhor, livres de todo pecado, de toda condenação. Ó Pai, através do Senhor, que é a nossa força, nós podemos continuar caminhando, olhando para frente. Ó Pai, Senhor, temos a certeza
cooperam para o nosso bem. Nós confiamos no Senhor, a nossa força está em Ti, a nossa confiança está no Senhor. Nós temos confiança plenamente em Ti. Ó Pai, nós entregamos todos os nossos planos, todos os nossos projetos, acreditando, ó Pai, que o Senhor está na frente de todos. E se o Senhor está conosco, ó Pai, nós vamos conquistar. Ó Deus, abre os céus nessa noite, fala conosco, quebra toda resistência, tira todo o cansaço, toda falta de atenção, nos torna sensíveis, ó Pai, a Tua palavra. Traz renovo nessa noite. Usa, ó Pai, essa pessoa Tua, Pai, através de nós, através do louvor, através da palavra, que nós venhamos te adorar, ó Pai, intensamente, que nós venhamos viver esse momento de culto e de adoração. Tira, ó Pai, Senhor Deus, da nossa mente toda falta de concentração, tudo que o inimigo tem lançado, nós declaramos que está caindo por terra em nome de Jesus. Traz a nossa mente cativa, ó Pai, Senhor Deus, para te adorar nessa noite, para confiar no Senhor, ó Pai, para te improvisar e para dizer que o Senhor é a nossa fortaleza, que nós te amamos, ó Senhor, força minha, o Senhor é meu escudo, é a força da minha salvação. Ó Pai, com o Senhor nós podemos saltar muralhas, destruir gigantes, ó Pai, nada é impossível. Em nome de Jesus. Senhor, a nossa força mesmo. Continua orando, continuamente dizendo ao Senhor, coloca toda a sua ansiedade, toda a tua preocupação. Hoje é o primeiro dia da semana. Comece a falar com o Senhor. Senhor, eu entrego a Ti toda a minha angústia, eu entrego a Ti toda a minha preocupação, eu entrego a Ti toda a minha família, meu ser, porque conforme foi falado, o Senhor é a minha força, é o Senhor que me orienta, que me traz direção, é o Senhor que cuida de mim. Comece a bendizer, comece a dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, a quem eu confio, a quem eu estou clamando, a tua proteção, o teu cuidado, o teu zelo. Continua falando. Porque essa noite, Senhor, é noite de conquista. Nós juntos, povo de Deus, Pai, caminhando rumo ao nosso Hebron espiritual. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, porque ele é seu povo, ainda que não seja da sua família, ainda que não seja pessoa próxima. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, e juntos como povo, juntos como povo de Deus, comece agora a caminhar espiritualmente para o Hebron. Se veja neste lugar que Deus tem preparado para você, lugar de bênção, meu querido, lugar de terra onde mana leite e mana mel, terra espiritual preparada pelo Senhor para você. Essa semana Deus tem para você entrada neste lugar, entrada neste lugar que promessa, entrada neste lugar que Deus tem preparado. Nós como povo vamos entrar. Prepare essa semana, vai declarando sobre essa semana, semana onde Deus vai abrir portas, semana onde Deus está abrindo para você tudo aquilo que Ele tem prometido, semana de vitória, semana de entrada na terra prometida, lugar onde você vai ver cada vez mais Deus, lugar onde a sua vida vai estar cada vez mais presente Deus na sua vida, cada vez mais céus abertos, cada vez mais a presença da arca de Deus na sua casa, em meio à sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, dentro das suas expectativas, porque essa semana é semana de vitória. Pega as suas mãos comigo, Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus. Essa semana é semana de vitória. Eu, como povo, conquistarei a terra prometida, o meu Hebron, em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor.
Não seja seu.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Irmão, meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu vou seguir cantar, todas as vezes que cantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino e o poder. Amém, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Jesus. Só tu és seu coração. Só tu és não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Te adoramos, Jesus. 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 Só tu és
dia espere de mim, de você, apenas crer. E a cada dia ao receber a graça e a misericórdia de Deus, através do Espírito Santo que virá sobre nós, a viver para Ele, por Ele e para sempre, por todo sempre para Ele, para a adoração de Jesus. Eu quero que você abra o seu coração e compreenda a majestade de Jesus, porque céus e terra se prostram diante dele. Não existe outro, não existe no céu de pureza e de glória ninguém comparado a Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és Ontem tivemos aqui uma reunião muito abençoada, muito direcionada pelo Espírito, onde o tema foi a alegria da salvação, uma palavra tremenda que Deus trouxe. Foi muito bom. A comunhão, todos aqueles que vieram, todos aqueles que não puderam vir, tem seus, mas isso é bom em viver em comunhão com a igreja, amém? Capítulo 28 de Gênesis. Verso 20. Vou ler desde o verso 18, amém? Todos encontraram? Gênesis, capítulo 28, verso 18. Diz assim a palavra: na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de meu Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse contexto está vindo de uma intriga de irmãos, a qual ele é submetido a fugir da presença de Esaú. Ele está fugindo, ele está correndo para verdadeiramente não morrer. E ele sai, tudo indica que ele sai só, numa direção por cerca de 900 quilômetros, a terra a qual ele estaria indo. E ali ele está só. E uma caminhada, creio eu, a pé naquele tempo, ou máximo de camelo, 900 quilômetros não é fácil. Ele está ali convicto de que muitas coisas ruins aconteceriam nesse caminho. E este homem que está frustrado por deixar a segurança da casa do pai, está ali inquieto porque não entende o que pode acontecer nessa caminhada. Ele se vê ao dormir, ao estar, ao se pegar no sono, ele tem uma visão, algo revelado de Deus, uma escada de anjos que subiam e desciam naquele lugar.
E ele até então, você vai ver, através desse será que nós lemos aqui, lá no final, ele não tem Deus como seu Deus ainda de poder, porque ele faz uma condição para com Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, eu estarei, o Senhor será o meu Deus. E isso me trouxe algo que marcou meu coração, porque por mais que a gente viva milagres no nosso dia a dia, por mais que nós entendemos, nós não estamos desconectados com este Deus, nós não compreendemos qual é a grandeza desse Deus, as ações que Ele faz no nosso dia a dia se faz real, mas eu não me tenho como conectar com esse Deus. Quando Ele coloca, que nós lemos, Ele pega o azeite, derrama sua pedra, algo que marcou a vida dele, aqui não era ainda um holocausto, não era um altar, mas era um marco na sua vida. Deus falou comigo aqui em Betel. Deus falou comigo, eu se vi marcado por Deus. Mas nós queremos às vezes colocar, assim como Jacó, condições para Deus. Nós queremos demarcar a condição para isso acontecer. Isso quando eu não o conheço plenamente. Se o Senhor fazer isso, se o Senhor fazer isso, eu faço isso. Todos aqueles que não entendem ou não conhecem verdadeiramente a Deus, têm essa ousadia às vezes de falar: se o Senhor for comigo, se o Senhor não me der alimento, o Senhor será meu Deus. Isso ainda está com aqueles que eram da lei, aqueles que não têm a revelação verdadeiramente de Deus. Mas nós que entramos diante de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós conhecemos a Deus. E nós não necessitamos mais que exigirmos de algo de Deus para que nós possamos ter aquilo que Ele pode dar. O que você tem visto nesses dias? O que você tem olhado diante de Deus que você se coloca como frustrado? A caminhada está difícil. Tudo não parece acontecer da maneira que você queria que fosse. Busque a Deus a conhecer. Busque a cada dia a conhecer de Deus, a entender de Deus. Mas algo de exigir algo em troca, para quem tem o Espírito Santo, ela é muito pequena. Porque se nós somos um com Ele, como Ele é com o Pai, porque nós estamos em Cristo, e se Cristo está no Pai, nós somos um juntamente com Deus, porque nós somos cordeiros com Cristo. Então quem conhece a Deus não necessita colocar Deus na parede, não necessita ter uma exigência, mas saber que eu conheço de Deus e sei plenamente que Ele é capaz. Então basta eu obedecer, basta apenas eu entender o propósito. Aonde está o seu propósito? O seu coração. Você faz parte do reino, você faz parte daquele que leva a boa nova do Senhor. Você está incluído em ser abençoado por Deus. Tudo está conectado, porque Deus se faz presente. Nós temos que entender isso. Deus, quando nós entendemos através do Espírito Santo, nós se fazemos dependentes dele. Nós sabemos que Ele é fiel, porque isso é revelado a nós. E isso me faz muito mais do que dízimos e ofertas. O que os irmãos têm feito, a gente vê na construção da igreja, nas festas. Nós vemos que há algo além do dízimo, há um coração transportante. E nós estamos falando que não é para estimular você não, mas porque nós não queremos troca com Deus, mas todos os irmãos têm sido abençoados. Temos visto a bênção de Deus em trabalho, mudando de classificações, pessoas trocando carro. Mas isso é o que? Entender o propósito. Entender o propósito de Deus. Com Deus não é troca, é servi-lo, é obedecê-lo. E quando você entende esse propósito, quando você conhece de Deus, você abre o coração. Onde está o seu coração? Não precisa, aqui está no início de um homem frustrado, de um homem que está com medo. Por isso ele faz essa condição: se o Senhor, como diz aqui, vamos lá, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada, e me empreender de pão e de comer de roupas, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu Pai, então o Senhor será meu Deus. Eu não preciso mais disso.
e nós sabemos quem é Deus, e nós sabemos que Ele faz aquilo que é necessário para cada um de nós. Mas se você coloca conhecê-lo, essa presença de Deus, esse azeite novo que foi derramado como marco na sua vida, será renovado pelo Espírito Santo. Coloque-se de pé nessa hora. Pega a sua oferta, você que vai ofertar. Se for para a igreja, peça para o irmão falar, é direcionada a construção da igreja. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, me ensina a conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Aquele que conhece o Senhor entende da grandeza dele. Aquele que conhece a Jesus começa a compreender de algo sobrenatural e começa a viver o algo novo de Deus. O azeite derramado era um marco do início. Quando nós recebemos o azeite, quando recebemos o Espírito Santo, não é mais necessário tudo aquilo que a lei nos foi imposta, porque nós já conhecemos pelo Espírito. Então que você possa viver isso, este algo novo, este algo que te custe, na presença de Deus. Na presença de Deus, fala: Senhor, se revela a mim através do seu Espírito, para que eu possa cada dia engrandecê-lo e glorificá-lo, como nós cantamos, porque só Tu és santo, só Tu és digno de todo louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos, ó Pai, as ofertas. Ó Pai amado, cada pessoa que tem colocado o coração em agradecimento pela família, em agradecimento, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em conhecê-lo, Pai amado, fazendo por amor, fazendo por gratidão, determinado o seu coração em servi-lo. Ó Pai amado, honra os teus filhos, honra, Pai, nas empresas, honra os comércios, honra os sonhos, os projetos, e nós determinamos como igreja que será abençoado pela promessa do Senhor, em nome de Jesus. Traga a sua oferta. Jesus comprometida em minha vida, não há espaço, deseja ser. Basta sua voz ressoar, caminho da minha porta, letração, vou eu. Nosso irmão Edson e Apoliana, vocês estão presentes? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, como Deus é maravilhoso, glória a Deus, que vocês se sintam abraçados pela igreja, assim como eu também. Quando eu cheguei aqui, eu senti abraçado por essa igreja, eu e minha família, e nós continuamos sendo abraçados. Até hoje essa igreja está nos abraçando. Que vocês se sintam à vontade aqui na casa do Senhor. Amém? Eu tenho um recadinho aqui para toda a igreja. Cadê o espaço, mulher? Fala amém, mulher! Aleluia, glória a Deus. Terça-feira nós vamos ter um culto diferenciado. Nós estamos num projeto de reeducação alimentar. Quem está nesse grupo aí, juntamente com a pastora Ana Paula, tem sido bom, né? Quem ainda quiser estar no grupo, é só você dar o seu nome com a pastora Ana Paula, que ela vai adicionar você lá no grupo. Como que funciona esse projeto de redução alimentar? A gente tem ali as dietas colocadas ali, e temos também um jejum intermitente. Irmãos, tem sido bênção. A primeira semana nós somos treinados a começar a diminuir, para não tirar tudo de uma vez. Então eu consegui, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de comer pão. Então eu comecei a diminuir, né? De 2 a gente passa para 1, de 1 você passa para meio, aí de meio você vai diminuindo. Então foi a primeira semana de diminuir. Para quem não toma café com açúcar, você vai começar a diminuir, depois você tira tudo. Então esse é o projeto da redução alimentar. E terça-feira agora, nós vamos ter uma palestra com o nosso irmão Fabrício. Ele não está aqui para ver, né? Nós vamos ter uma palestra aqui às 19 horas. Vamos começar mais cedo. Terça-feira, o culto do Espaço Mulher, está abrindo espaço para toda a igreja. Então na terça-feira, todos vocês estão convidados. Mulheres, homens, jovens, crianças, né? Os esposos vão ficar fit frente às esposas também. Então todos vocês estão convidados, a gente está aqui com essa palestra. Vai ser dicas de alimentação, de vida saudável, né? A palestra chama-se Do Zero a uma Vida Ativa. Então às vezes você não precisa se preocupar, mas eu estou acima
vai receber dica e vocês vão receber um acompanhamento. E amanhã, na segunda-feira, vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido, não? Amém. E amanhã, segunda-feira, nós vamos ter uma corrida lá na represa. Porque no dia 18 de outubro, nós vamos ter uma corrida pela vida, chamada Corrida pela Vida contra o Câncer de Mama. Então vai ter essa corrida lá na represa, e todas as mulheres estão convidadas, a igreja também. Então nós estamos tendo um treinamento. O irmão Fabrício, o irmão Milton, levantando o irmão, está nos ajudando para essa corrida, que tem experiência nisso. Irmãos, tem dica, a gente não corre de qualquer jeito, não mede de qualquer maneira. Mas eu não vou, eu não estou a ponto de correr. Você vai ser instruído como correr. Eu, por exemplo, não consigo correr, mas tem as técnicas, você dá a corridinha, você consegue, é muito bom. Então amanhã já é a segunda, né, nosso segundo treino. O primeiro foi muito bom, fiquei muito satisfeito, já tive resultado, a gente consegue dormir melhor à noite, a gente consegue ter uma vida melhor. Então todos vocês estão convidados amanhã na represa às 18 horas. A igreja espera vocês. Vamos lá, irmãos, vamos nos mexer, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, fala assim comigo: meu corpo é um templo do Espírito Santo, e eu vou cuidar dele com muito carinho. Amém? Então cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Encontro de Casal, Famílias Abençoadas vai começar sem ser essa semana, na outra. Ainda temos vagas. Você que quer fazer o curso, né? Não deixe passar batido, não deixe a oportunidade de fazer, né? Você que está do lado do seu marido, do lado da sua esposa, cutuca assim, fala assim: ó, é uma prova de amor. Vai dar para mim não? Fala com o cara ruim, vai, fala com o cara ruim, cutuca e fala assim: é uma prova de amor. Não vai dar para mim não? Tá vendo? Vou pôr dificuldade aí. Todo mundo então, deixa seu nome, pode deixar comigo, com a Renata, com o Bruno, com a Aline ou com a Elisete, tá? E nós estamos aqui na corrida para conquistar Hebron. Amém? Foi importante a mensagem da presbítera da quarta-feira. Estamos juntos, vamos elogiar essa cidade. E nós vamos gritar com o comando de Deus e as muralhas vão cair. Amém? Aleluia. Hoje eu quero falar da conquista de Hebron, mas eu não quero que vocês fiquem frustrados. Eu estou fazendo a campanha, não conquistei nada. Eu estou orando já há um bom tempo também, não conquistei nada. Você está orando e vai conquistar sim, mas no tempo de Deus. Cada sonho que vocês têm, cada projeto tem um tempo de Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida, aliás, Ele tem propósito em tudo que Ele criou. Deus não criou nada sem propósito. A mínima formiguinha que você vê, Ele tem um propósito na criação dela. E Ele tem um propósito na sua criação também. Então, no tempo de Deus, o que é o tempo de Deus? É o Kairos. É o contrário do Cronos. O Cronos é o tempo sequencial do homem. Mas o tempo de Deus é o tempo oportuno. É o tempo certo. É um conceito que descreve um momento específico de algo importante ou significativo. E isso acontece. Amém? Então vamos abrir lá a nossa Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, vamos relembrar o verso primeiro. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Podemos ler? Amém? Verso 1, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Fala comigo assim: propósito, debaixo do céu. Então há um tempo determinado para tudo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos conferir? Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Talvez, eu estou fazendo campanha já tem muito tempo, não aconteceu. Você vai entender hoje.
porque ainda não aconteceu. Gênesis 37, verso 2. Podemos ler, igreja? 37, verso 2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles ao seu pai. Lá no início, essa história de Jacó, quando José tinha quantos anos? 17 anos. E a Bíblia diz que com 17 anos ele já trazia má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Significava que ele tinha uma queda pela justiça. Ele não aceitava a injustiça. Com 17 anos, um jovem fazendo a diferença. Sendo irmão de um monte de outros irmãos, tendo bastantes irmãos, mas ele não concordava com aquilo que os seus irmãos faziam. Já traziam notícia deles ao seu pai. No verso 5 diz que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiavam ainda mais. Por que ainda mais? Porque eles já odiavam José por ser preferido do seu pai. Jacó já preferia José por ser filho de Raquel, filha de sua amada Raquel, que ele esperou durante 14 anos. Trabalhou 7 anos e mais 7 para casar com Raquel. Então, quando nasce José, ele é preferido. É um erro, viu, irmãos? Não tenha filhos preferidos, tá? Não tem. Jacó fez isso, mas também era um propósito. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Então, aqui, tudo o que aconteceu foi para um propósito cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No verso 9, José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então, o ódio chegou ao ponto final. A medida foi quando ele foi vendido. Queridos, eu fico imaginando aqui, claro que eu não consigo pensar igual a Deus, mas se pensa assim: se Deus fosse homem, assim, o pensamento humano seria: eu vi esse menino no ventre da sua mãe, hoje ele está com 17 anos, daqui a 13 anos eu vou precisar de um governador, ele ainda não sabe, eu preciso colocar sonhos nele, eu preciso trabalhar para que no tempo certo ele esteja aonde eu quero. Então ele começou a dar sonhos a José. Ele disse: ele vai contar para os irmãos virá vendendo e vai levar para onde eu quero que ele esteja na hora certa, no momento certo. Sabia disso? Talvez você hoje está sonhando por um propósito, está sonhando por algo que pode não ser em catalão. Não assuste com isso, mas Deus vai criar situações que vai te levar para o lugar onde Ele quer você ir, para o lugar onde Ele sonhou com você, e aonde Ele vai cumprir na sua vida o propósito dEle. Não precisa ter medo disso. Quantos quilômetros eu estou da minha casa? Da casa dos meus pais. Então, não se preocupa. Se Ele tem um propósito para você, Ele vai cuidar de você. Só que o que Ele te chamou, se você permitir, Ele vai concretizar. Queridos, portanto, isso aí eu pensando, Deus me vou preparar ele, né? Vou preparar esse rapaz. Ele ainda não sabe, mas eu sei o que eu tenho para a vida dele. E muitas vezes você está tranquilo e de repente as coisas começam a acontecer ao seu redor. Você está servindo a Deus, está fazendo a coisa correta, mas algo mexe com você. Por quê? Para te tirar do seu lugar, para levar para o propósito de Deus. Então não se assuste se você tiver tudo certinho e as coisas começarem a acontecer. Deus vai agir de uma maneira que você não entende,
mas que vai te levar para o seu propósito, o seu Hebron. Amém? Glória a Deus. José então tinha 17 anos. Entre os 17 anos até o tempo que ele governou, 13 anos. 13 anos, porque ele foi governador aos 30 anos. E aconteceram muitas coisas nesses 17 anos, nesses 13 anos. Ele foi escravizado, vendido e foi preso. Faltavam 2 anos para que Deus cumprisse o propósito da vida dele. Ele estava com 28 anos de idade. Surgiu a oportunidade. Na prisão onde José estava, o padeiro e o copeiro do rei tiveram sonhos. José interpretou os sonhos e aconteceram exatamente como José disse. O padeiro foi morto. E o copeiro voltou ao seu cargo de servir a bebida no copo do rei. Queridos, e quando isso aconteceu, José tinha falado para o copeiro: lembra de mim quando você chegar diante do rei. Mas Deus fez com que o copeiro esquecesse de José. José não lembrou, o copeiro não lembrou de José. 2 anos se passaram. Então Faraó sonhou. Agora José lembra, o copeiro lembra de José. Por que o copeiro não lembrou de José 2 anos atrás? Porque no palácio só tinha uma vaga, a vaga de padeiro. O padeiro foi morto. Se o copeiro lembra de José, Faraó dizia: pode trazer ele vai ser meu padeiro. Tem uma vaga aberta. Porque muitas vezes as pessoas esquecem de você. Porque Deus tem uma coisa muito maior para a sua vida. O copeiro esqueceu de José, porque o projeto de Deus não era que José tornasse um padeiro, mas sim um governador. Se alguém esquecer de você, lembra disso. Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo muito maior. Não estou desvalorizando aqui a profissão de padeiro. Não é isso, gente. É que se Deus tem para você, para ser um governador, Ele não vai te colocar como padeiro. É isso. O propósito de Deus vai cumprir no tempo certo. Muitas vezes nós fazemos escolhas antecipadas. Nós somos ansiosos, né? Os ansiosos jamais serão governadores. Vai aceitar o primeiro cargo. Quem é ansioso, irmãos, não ora e não espera o tempo certo. Ele aceita a primeira oportunidade. A oportunidade de Deus é o kairos, é o tempo oportuno, é a hora exata de Deus. Cuidado, porque os ansiosos eles oram e respondem a própria oração. Quem é ansioso não espera a resposta de Deus, ele responde a si mesmo. Estou orando, eu já tenho uma ideia. Deus já me respondeu. Opa, vamos fazer isso. O pastor pregou aqui outro dia. Deus falou para Abraão: você vai ser pai de grande nação. O tempo passou, de repente Abraão disse: eu tenho uma ideia, vou ajudar Deus. Nós vamos ter filho com a empregada. Misericórdia. Porque não esperou o tempo certo, ele criou um problema que dura até hoje. A descendência daquele filho de Abraão, Ismael, briga com a descendência de Israel até hoje. Porque antecipou as coisas. Se você é ansioso, ora para que a sua ansiedade seja controlada, para que você não tome decisões antecipadas e não venha receber algo que não é aquilo que Deus tem para você. 100%. Tá? Talvez algumas pessoas dizem assim: eu sonho em ter uma moto, ou eu sonho em ter um carro, eu sonho em ter uma casa. E aí, de repente, o tempo está passando. Aí fala: vamos na agiota pegar um dinheiro emprestado. Irmãos, essa não é a porta de Deus. Pegar um dinheiro emprestado para comprar o seu sonho, uma casa, um carro, uma moto, e você ficar endividado e sua vida ser destruída, não é Deus respondendo. É você antecipando a resposta de Deus. Não faça isso. Se tem alguém aqui querendo pegar um dinheiro no agiota para cumprir um sonho seu, não faça isso, porque Deus não está te mandando fazer. Deus não te quer triste, endividado e
destruído. Deus não quer. Não faça isso. A porta de Deus, quando Ele abre, você não precisa brigar por ela. Ele tem toda a provisão que Ele tem para você. Amém? Aleluia! Queridos, faltava só 2 anos para vamos ser governador. Apareceu um cargo de padeiro. Ainda bem que Deus disse para o copeiro: não vai lembrar, vai esquecer. Portanto, se alguém esquecer de você, é propósito de Deus. Se alguém te oferecer um emprego antes da hora, não aceite. Espere a confirmação de Deus. Amém? Ah, eu vou mudar de lugar, vou mudar de cidade. Gente, eu vou mudar de igreja. Vai nessa. Vou mudar de igreja porque Deus me respondeu. Mentira. Mentira. Se Deus fala para você, vai para aquela, porque Ele diz: eu não estou nessa. Se Deus está aqui, Ele não vai mandar você sair daqui. Ele vai mandar você: tome posse do lugar onde eu te coloquei. Seja restaurado, aprenda. Pronto. E deixe o Espírito Santo te moldar. É isso. Amém? Amém, mais aqui. Eu quero compartilhar outro texto com vocês. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 1. Amém? Verso 1 diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Verso 11: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecer da tua serva, eu lhe deste um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Bíblia conta aqui da oração que ela fez, a última oração, mas não conta as primeiras orações que ela fez. Irmãos, Ana orou durante 25 anos. 25 anos ela orou até o nascimento de Samuel. Ela foi irritada muitas vezes, provocada pela sua rival, que ela não tinha filho. Com certeza ela falava: Senhor, me dá um filho, porque a outra mulher tem e eu não tenho. Mas um dia ela mudou a oração. Um dia ela falou: olha, Senhor, eu tomei uma decisão. Se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Essa é a diferença. Ela tinha orado 25 anos sem o propósito do reino de Deus. E quando ela mudou a oração, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, agora não é por conta do Penina, agora é por conta do teu reino, eu vou te devolver, vou dedicar ao Senhor. E põe a cabeça dele, não vai passar na valha. Então Deus disse assim: é como se eu Deus disse: perfeito, você precisa de um filho e eu preciso de um profeta. Ana precisava de um filho, ela orava para disputar. Enquanto você estiver orando para disputar com alguém, que você pode, que você é isso, que você é aquilo, Deus não vai cumprir o propósito dele em você. Mas no dia que a sua oração for: Deus me abençoe, porque eu quero usar essa bênção no teu reino, Deus diz: então está feito. Deus vai dizer: está feito. Tem gente que diz: eu já dizimei muito tempo e não prospero, eu já fiz tanta coisa e não prospero. Então muda a sua oração: Deus,
me abençoe para ser alguém que aplica nessa construção dessa obra. Faça isso para você ver a prosperidade de Deus, dizer: Senhor, eu vou ajudar na construção do templo e abençoe o meu trabalho. É diferente. O dia que Ana mudou a sua oração: Senhor, agora é diferente. Eu não quero um filho só para ter filho, mas eu quero dedicar ao Senhor. Eu vou devolver para o Senhor. Eu disse: então está feito. Então ela concebeu. Os filhos de Penina, quem sabe o nome deles? Ninguém. Quantos eram os filhos de Penina? Não tem a quantidade. Mas quem era o filho de Ana? O grande profeta Samuel, que jogou Israel e ungiu o primeiro rei, Davi, homem segundo o coração de Deus. A história de Penina foi marcada quando ela mudou a sua oração. Nasceu então Samuel, que foi juiz sobre Israel e que ungiu Davi, homem segundo o coração de Deus. Quer prosperar? Mude a sua oração. Que o seu Hebron, o seu sonho, Hebron, seja algo do reino de Deus. Deixa Deus usar o seu sonho para abençoar o reino dele, para edificação da igreja na terra. Amém? Glória a Deus. Gente, quando nós entendemos isso aqui, me abençoa, Pai, que eu quero ser um abençoador. Me abençoe, que eu quero ser usado no teu reino. Aí tudo vai mudar. Eu acompanhei uma jovem que começou a namorar um delegado. O delegado disse que não queria ela. E ela chegou na igreja chorando: pastor, ora por mim, eu vou formar em direito e vou provar para aquele cara que eu também posso. Eu falei: não oro para você. Se você quiser que eu ore para você competir com alguém, eu não faço essa oração. Deus não te responde. Eu quero ser um advogado para provar para ele que eu também posso, que ele me deu um não na minha cara. Eu disse: você está errado, eu não vou orar por você com esse propósito, não. Se você está orando com o propósito de debater com alguém ou provar algo para alguém, mude a sua oração hoje ainda, porque Deus não cumprirá o propósito dele enquanto o seu coração for um coração de competição. Me levanta como pregador, que eu vou pregar melhor do que todo mundo na igreja, Senhor. Fica aí no seu lugarzinho onde você está, tá? Porque essa competição não é de Deus. Deus não tem isso para ninguém. Amém? Eu quero encerrar com outro texto. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Seu Hebron vai acontecer. Seu Hebron vai chegar no tempo de Deus, no propósito de Deus, quando Ele puder cumprir em você o propósito dele. João capítulo 5, verso. Vamos pular para o verso 2. Aqui no 1 diz que Jesus foi para Jerusalém. O verso 2 diz: existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, outras versões de 5 atos, 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Verso 4: esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando a água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez que a água era agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5: estava ali um homem enfermo, já havia 38 anos. Vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou ao homem: você quer ser curado? E nós sabemos da resposta. O enfermo disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, o outro entra primeiro. Então Jesus disse a ele: levante, pegue o seu leito e anda. Irmãos, quantos anos aquele homem esperou para ser curado? 38 anos. Se ele soubesse que iria ver Jesus, ele tinha passado os 38 anos sorrindo. Mas eu penso, quanto que ele não sofreu? Mas ele não sabia que o propósito de Deus é que ele iria ver o próprio Salvador.
Não era um anjo que movia as águas. E aquele tanque era uma água suja usada para lavar os animais de sacrifícios. Não foi na água suja que ele entrou. Ele tomou da água da vida. Se esse homem soubesse que era Jesus que iria curá-lo, ele não teria sofrido junto àquele tanque. Imagina, eu fico pensando também, se ele não soubesse que seu filho seria Samuel, o grande profeta, quando o menino provocasse, ele dizer: ei, Deus tem um propósito muito melhor para a minha vida que para a sua. Toninho, como você está falando? Mas Deus não fez saber. O que Deus tem para a sua vida, Ele não vai te revelar agora, mas Ele vai te proteger, te suster no caminho, e no tempo certo Deus vai cumprir. Por quê? Porque nós não temos maturidade para lidar com aquilo que Deus tem para nós no futuro. Nós vamos contar para as pessoas. Se Deus nos revelar, nós vamos sair falando para todo mundo. Nós vamos falar o que não deve ser falado. Por isso que ela não soube que o filho dele ia ser um grande profeta. Por isso que aquele homem na beira do tanque não sabia que era Jesus que vinha para ela. Mas no momento certo, a resposta veio. Eu quero te encorajar nessa noite. Está demorando a sua resposta? Continue orando. Continue orando. Não pare de orar. Porque Deus tem a resposta certa para cada propósito na vida de cada um nessa noite. Imagina, o dia que eu batizei meu pai, eu pensei: meu Deus, se eu soubesse disso, eu teria passado a minha vida cristã até hoje com alegria. No entanto, eu reclamei tanto. Mas no dia que eu batizei meu pai, 90 anos de idade, eu pude ganhar ele para o Senhor Jesus e falei: pai, obrigado por esta bênção. Eu não sabia que isso aconteceria. Eu creio que tem muito mais para mim e para você. Tem 30 anos que Deus me prometeu uma bênção. Eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje. E olha que no ano de 2013 eu pensei que a minha bênção tinha chegado. E eu ia ficar com o café da sogra, sabendo que Deus tinha um bom passado. Quase que eu fiquei com a café da sogra e não esperei o bom passado. Porque quando Deus tem algo grande, aparece tanta coisa no meio do caminho para te desviar daquilo. Cuidado com os atalhos. Espere o propósito definido de Deus. Porque Deus tem bem melhor para você. Eu vejo pessoas: eu vou orar por casamento. Não consegue esperar um príncipe e casa logo com um sábio. Irmãos, misericórdia. Eu conheço uma menina que disse: esse ano eu caso de qualquer maneira. Está lá comendo pão de amassou. Casou com o que ela quis, assim, no pensamento dela, mas não era quem Deus queria. E está sofrendo até hoje. E eu falei assim: meu Deus, misericórdia. Quando ela disse: esse ano eu caso, de um jeito ou de outro. Eu falei: misericórdia. Ela casou, mas está sofrendo. E quantas pessoas estão sofrendo no casamento hoje? Porque não orou e nem esperou o tempo certo. E casou com o primeiro que apareceu. Não esperou. Mesmo casando com crente. Não é todo crente que é homem de Deus. Não é todo crente que é mulher de Deus. Talvez você veja a pessoa na igreja que não tem nada de Deus. Está vendo? Um dia Deus vai trabalhar na vida dele. Vai. Mas não está na hora. Então não case com quem não está pronto. Nem homem, nem mulher. Não antecipe o seu casamento. Outro dia eu orando com uma pessoa. A pessoa casou para sair da casa do pai. Porque não aguentava, não obedecia o pai e a mãe. Vou casar logo, vou ter minha casa. Está sofrendo também, porque saiu de casa antes da hora. Escolheu o marido errado. Quer que Deus cumpra na sua vida? Sirva a Ele e obedeça. E Deus vai trazer a bênção que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser uma bênção. Deus vai cumprir o seu propósito. O desejo dele é maior do que o seu. Se você tem um sonho, dele é muito maior. Que você sonha pequeno diante daquilo que Deus vai fazer. Oh, querido Deus e Pai, se nós somos pais, tão pais, damos boas coisas aos nossos filhos. A tua palavra diz: muito mais o nosso Pai Celestial não dará amor
propósito errado. Mas hoje, através do seu Espírito, que o propósito seja alinhado com o propósito do Senhor. Que a oração seja feita, Deus, segundo a sua vontade. Que o Senhor venha cumprir na vida de cada um. Aquilo que o Senhor escreveu quando ele ainda era um embrião no ventre da sua mãe. E quando o Senhor escreveu todos os dias da vida dele, antes de nenhum deles existir. Senhor, cumpra nessa igreja, cumpra nessas famílias, cumpra na fonte da vida o seu propósito em cada uma dessas vidas que estão aqui. Senhor, nós oramos, sim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E Deus vai fazer com que vocês se encontrem, mas se você não querer antecipar, não importa que seja aqui, mas Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não quer que você exerça o ministério da igreja chorando todos os dias, arrependida pela decisão que você tomou. Não. Deus quer que você exerça o ministério aqui, testemunhando disso. Deus é fiel e fez na minha vida e vai fazer também na sua vida. É isso que Deus quer. Se você está orando, continue orando. Não desista. Porque o tempo de Deus, o propósito de Deus, o Kairos chegará para você. Chegará na sua vida. Aleluia. Aleluia.